Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Ele toda a glória, toda a honra, todo louvor e adoração. Por quê? Porque isso? Porque o Senhor Jesus Cristo é maravilhoso. Agora exatamente 17 horas e 18 minutos. Que dia é hoje? Hoje é domingo, dia 1º de fevereiro de 2025. E nós vamos ouvir hoje sobre a primeira carta de Apocalipse com o pastor Alexandro Bernardo, que já está com a oportunidade a partir desse momento. Glórias a Deus. Então eu quero saudar todos irmãos, todos pastores, todos presbíteros, todos amados irmão em Cristo, né? Glórias a Deus. Estou aqui com o evangelista Marionei, sua esposa Vanessa e sua filha Rebeca, né? É Rebeca? Rebeca. Glórias a Deus. Então que o Senhor venha abençoar nesse domingo abençoado de Deus aí. Venha dar graça para nós escutar essa mensagem nesse finalzinho de tarde já, de domingo, né? Então eu quero estar administrando. Tem um fundo, mas vai levantar o fundo. Já, o fundo já está regulado já. Tá. Pode falar que glórias a Deus. Normal. Então eu quero estar administrando uma palavra que se encontra no livro de Apocalipse, o livro das revelações, né? A qual o apóstolo João teve uma revelação sobre a primeira carta, né, de Efésio ali. João, quando teve essa revelação, meus amados, ele estava lá na ilha de Patmos, lá, a qual foi preso, prisionado lá na ilha de Patmos, e lá ele teve uma visão das 7 igrejas. E eu quero administrar a primeira igreja que se encontra no livro de Apocalipse, de número 2 aqui, né? Glórias a Deus. E eu quero estar vendo alguns versículos, e conforme esses versículos aqui, eu quero estar administrando para nós, né? E saber como é que era a igreja de Efésio lá, como é que era o lugar em Efésio, né? E eu tenho pegado aqui na Sagrada Escritura aqui, glórias a Deus, eu vou estar lendo para nós aqui, e depois eu quero estar administrando como é que era Efésio, como é que era a cidade de Efésio. Mas primeiro eu quero estar lendo aqui sobre essa revelação a qual João teve, né, sobre a igreja, glórias a Deus. No capítulo 2, escrevo ao anjo da igreja que está em Efésio. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, a qual era Deus ali, né? Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, e que dizem ser apóstolo e não são, e tu achaste mentirosos. Então nós vemos até o capítulo 1, terminando o versículo 2. Então eu quero dizer para vocês, meu amado, aqui, como é que era a cidade de Efésios, aqui no capítulo 1, né? Como é que era essa cidade de Efésios aqui? A cidade de Efésios era uma comunidade cristã, fundada na Ásia Menor, que tem, né, ali. Era uma cidade de conhecimento ali, de trabalho, artes, ali tinha muitos trabalhos, ali, muitas doutrinas naquele lugar, a qual quem era a idolatria também tinha muito naquele lugar, né? A rejeição quanto à falsidade, quanto às coisas de Deus ali. Mas nós sabemos ali que ali foi quando o apóstolo Paulo, quando Timóteo esteve naquele lugar ali, glórias a Deus, estabeleceram a fé de Cristo ali naquele lugar. Sendo que era um lugar a qual eles adoravam a deusa Diana naquele lugar. Era uma deusa a qual
a qual os romanos adoravam ela ali. Era uma cidade a qual prosperava, tinha muita economia naquela cidade ali. A qual estou falando da cidade, como é que era, uma cidade bem próspera, bem idolatralizada também, eles idolatravam essa princesa Diana, essa deusa Diana ali. Era uma deusa, glórias a Deus, de uma prostituição. Eles idolatravam muito ela ali. E ali existia judeus naquele lugar, gentios ali, né? Agora nós vimos no versículo 2 que Jesus disse: eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança. O trabalho que o Senhor diz que Jesus conhecia ali, usando numa revelação ali dessa revelação, dessa carta para essa igreja, Jesus conhecia o trabalho deles ali, que era cansativo ali naquele lugar. Eles tinham um trabalho cansativo, eles tinham perseverança na fé, no amor de Cristo naquele lugar. Sendo que as dificuldades, evangelista Marney, era dificultosa ali, porque existia pagões, existia essa deusa Diana que eles pagavam, era pagões, uma crença pagã naquele lugar ali. Então nós vimos, meus amados, que tinha muita dificuldade para os cristãos buscar Deus naquele lugar, estabelecer, Timóteo, Paulo, estabelecer uma fé naquele lugar, um amor naquele lugar. Porque existia também muitos cristãos, muitas pessoas que participavam daqueles cultos pagãos naquele lugar ali. E não eram pessoas que não eram da crença de Paulo, eram pessoas que eram da crença de Paulo, da crença de Timóteo naquele lugar que participavam. Então quero te dizer, meus amados, que ali nesse versículo 2, a qual Jesus estava falando que ele conhecia, usando ali, que ele conhecia as obras, conhecia a dificuldade ali, era de trabalho, era de dificuldade dos cristãos que eles passavam ali, para levar o evangelho do Senhor naquele lugar, para levar a fé naquele lugar, o amor naquele lugar, a qual não muito eles desfaleciam do amor naquele lugar. E nesta noite, nesse finalzinho de tarde, meus amados, eu quero te passar uma visão usada pelo Espírito Santo. E nós vimos que no versículo 2, eu quero estar lendo aqui, graças a Deus, a qual eu li ali, né? Agora, as obras e o trabalho que eles tinham ali eram muito importantes naquele lugar, né? Perseverança também eles tinham naquele lugar, de suportar os sofrimentos das provações causada pelo nome de Jesus, né? Então eles tinham muito sofrimento naquele lugar, né, evangelista? Muitas doutrinas eles também tinham naquele lugar ali, de discernimento. Não toleravam pessoas más naquele lugar. Os cristãos não toleravam pessoas más ali, glórias a Deus, naquele lugar. E também tinham muitos falsos apóstolos, identificando-os como mentirosos. Então o que aconteceria naquele lugar? Do versículo 2, eu estou passando esse entendimento até o versículo 6 ali. Nós vimos que eles eles conheciam aqueles apóstolos, aquelas pessoas que mentiam ali naquele lugar, que eram falsos apóstolos. Por que eles eram falsos apóstolos? Porque eles adoravam a princesa Diana ali. Eles adoravam aquelas idolatrias, aqueles sacrifícios ali, dizendo que era Deus que permitia. E não era Deus que permitia. Porque não era o mesmo ensinamento que Paulo e Timóteo estavam ensinando naquele lugar. E esses ensinamentos ali, meus amados, não eram o que Paulo ensinava ali. Agora nós vimos no versículo 3, Jesus fala: sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não cansaste. Tenho, porém, contra ti que disseste teu primeiro amor. Lembraste, pois, de onde caíste e arrependeste a prática da primeira obra. Então eles não estavam tendo aquelas mesmas práticas que nem eles estavam tendo antes, de amar o próximo, de amar aquelas obras que eles faziam antes. Então eles estavam
quase se entregando ali para aquela princesa, quase se entregando para aquelas coisas ali que não agradavam a Deus naquele lugar, né? E Paulo e Timóteo ali estavam ensinando o amor para eles ali. Glórias a Deus. Então nós vimos, amado, eu estou vendo aqui por uns versículos aqui, passando para os irmãos, passando para as irmãs aqui, glórias a Deus, o que tinha dentro daquela cidade, né? O que tinha dentro de Éfeso ali, de Éfeso. Era uma cidade, uma comunidade cristã ali, a qual tinha esse templo ali dessa deusa Diana ali, essa deusa pagã, né? A qual estava Paulo ali estabelecido e Timóteo. Então eu estou passando uma visão para os irmãos ver o que tinha ali dentro. Tinha rejeição naquele lugar, meus amados. Tinha rejeição. Aqui nós vimos que no capítulo 2 tinha o abandono do primeiro amor. Eles tinham abandonado o primeiro amor, evangelista. Sim. A igreja cristã tinha abandonado o primeiro amor. Então Paulo e Timóteo já estavam estabelecendo dentro daquele lugar ali a voltar a adorar o Senhor, a voltar a adorar aquilo que eles estavam abandonando, né? E hoje nós vimos, meus amados, que quantos estão abandonando o primeiro amor, né, evangelista? Quantos estão abandonando as práticas do amor do Senhor Jesus Cristo? Estão ficando, glórias a Deus, com a fala, estão ficando só com louvor, estão ficando só com a pregação, mas não estão ficando com a obediência do Senhor, né? Exatamente. Nós vimos que existia nessa igreja, nessa comunidade, existia antigamente a prática ali junto, mas foi se esfriando. O paganismo naquele lugar sobre essa princesa, sobre essa deusa Diana, foi se aumentando sobre os cristãos, e ali começou, glórias a ter práticas. O Senhor começou a não elogiar mais aquele lugar. O Senhor começou a elogiar ali, glórias a Deus, nessa visão de João. O Senhor começou a elogiar quando estava tendo trabalhos, quando estava tendo a fé, glórias a Deus, naquele lugar, o amor, mas começou mais para frente a se esfriar naquele lugar. Começou a vir paganismo naquele lugar. Começou a religiosidade sobre essa deusa, começou a se aumentar naquele lugar. E os cristãos, que se diziam cristãos, os apóstolos que se diziam apóstolos ali não eram, começaram a ensinar coisas que não agradavam a Deus, dizendo que era Deus, mas não era. E hoje, meus amados, existe hoje esses paganismo, pessoas que estão impostas, pessoas que estão ensinando, dizendo que é Deus e não é, meu amado. E nós vimos no capítulo 4 que tenho, porém, quanto a ti, no versículo 4, tenho, porém, quanto a ti, que disseste o teu primeiro amor. E no 5 fala, lembrei-te, pois se onde caíste, arrependesse a prática, a primeira obras, pois se não, brevemente a ti virei, tirarei do seu lugar o teu castiçai, se não te arrependesse. Tens, porém, isto que odeias as obras do Nicolás. Nicolás que eles falam, meus amados, era uma crença. Eu vou explicar para os irmãos a qual versículo você está falando aqui. Eu vou explicar para os irmãos quem era esse homem, glórias a Deus, quem era essa crença aqui, rejeição sobre o nicolatismo. Obediavam obras do Nicolatias, que proviam imoralidade e pecado, aliavam contra a vontade de Deus. Então existia ali também dentro de Efésio, ali dentro desse lugar, não só sobre a deusa Diana ali, mas existia também outra imoralidade ali que existia, sobre pecado. Ali existia sobre aquele lugar. Existia uma prática ali sobre esse homem, sobre essas idolatrias ali, de adorar o pecado.
dizendo que era Deus que obtinha aquilo dali. Hoje o poder de Deus está com eu quero te dizer nessa tarde, meu amado, sobre esse livro, essa igreja, a qual o Senhor, a qual João teve essa visão sobre a igreja de Éfeso, uma comunidade, a qual o Senhor teve essa visão ali. Era para ser uma igreja, glórias a Deus, era para ser uma comunidade perfeitamente, meus amados. Mas ali existia esse tipo de deuses ali dentro, que muitas vezes enganava os próprios cristãos, enganou os próprios apóstolos ali, os próprios homens, glórias a Deus, que diziam ensinar a verdade, mas não ensinavam. E eu quero te dizer, nessa tarde, nesse exato momento, meus amados, Deus, Ele não aceita, Ele abomina o pecado, Ele abomina o pecado. Deus, Ele rejeita o pecado. A rejeição de Deus contra aquela comunidade era contra aquela deusa, contra aquele homem que ensinava ali coisas que não agradavam ao Senhor naquele lugar. Existia muitos trabalhos ali que Deus se agradou ali naquele lugar. Quando Deus se agradava ali, graças a Deus, é quando Paulo ensinava ali naquele lugar. Paulo estabeleceu a fé, o amor quando tinha ali naquele lugar. Mas Deus começou a ver, glórias a Deus, que eles não estavam mais naqueles antigos ensinamentos que Paulo ensinava, Timóteo ensinava naquele lugar, sobre a fé e o amor de Cristo naquele lugar. Eles estavam com a prática ali de Diana, estavam querendo adorar idolatrias, né, queriam, glórias a Deus, fazer a vontade ali, glórias a Deus, que não agradava a Deus, meus amados. E existe isso hoje, né, evangelista? Sim. Existe isso hoje dentro dos tempos, glórias a Deus, existe, glórias a Deus. Existe, glórias a Deus, muita, a qual o evangelista estava comentando ali, glórias a Deus, que a qual eu estou falando dessa carta, né, meus amados? A primeira carta aqui da igreja de Éfeso, aqui, nós vimos então do anjo que envia a igreja, né? Que Paulo tem, João tem essa visão lá. E para ele ter essa visão, meus amados, ele teve que passar por muito, glórias a Deus, por muitas, pela morte também. Ele teve que ser jogado num caldeirão para chegar até essa ilha, né? Tentaram matar de todas as formas João, jogaram até dentro de um caldeirão e não conseguiram matar João, né? E jogaram ele lá na ilha de Patmos. Então lá ele tem essa visão dessas 7 igrejas que eu estou passando, a primeira de Éfeso para vocês, estou explicando a forma que era a igreja lá dentro dessa comunidade cristã que veio a ter, glórias a Deus. Era uma cidade romana, eu quero falar para os irmãos, era uma comunidade cristã, mas tinha romanos lá, era uma comunidade a qual estabeleceu os cristãos lá, mas era uma cidade tomada por idolatria, tomada por essa deusa lá naquele lugar. Então Paulo se estabeleceu essa igreja lá dentro, Timóteo também estabeleceu a igreja lá dentro, mas as fés dos cristãos começaram a desfalecer lá dentro daquele lugar. Eles começaram a olhar para o outro lado. E quando nós estamos dentro de uma igreja evangelista, nós começamos a olhar para o outro lado, nós começamos a deixar as doutrinas, começamos a deixar o pecado entrar para dentro de nós, ali, glórias a Deus, nós começamos a cair. Começamos a dar ouvido para ouvir para doutrinas enganadoras, para falsos mestres, falsos doutores, a qual estava ali dentro, daquela comunidade ali. Porque era uma comunidade que tinha muitos romanos ali, tinha muito gentil, muito judeu tinha ali dentro. Mas começaram a dar ouvido para falsos que se titulavam apóstolos ali, mas não eram. Eram pessoas que falavam da palavra de Deus. Eram pessoas que agiam com a palavra de Deus, mas não faziam conforme a palavra de Deus queria.
Eu quero te dizer que existe hoje dentro dos ministérios. Existem pessoas que se arrumam igual um apóstolo, têm a característica de um apóstolo, mas não fazem a vontade de Deus. Pregam igual um apóstolo, fazem como Deus quer, mas não tem obediência da palavra do Senhor. Ali existia isso, evangelista Maranhão. Existia tudo isso dentro daquela comunidade. Existia ali. Existia emprego, a qual existe com nós aqui. Era uma comunidade, era uma cidade bem estabelecida de comércios, mas também existia falsos mestres, falsos apóstolos dentro daquele lugar. Existiam os verdadeiros, como Timóteo e Paulo existiam ali dentro, a qual trouxeram a doutrina de Cristo, trouxeram ali o ensinamento do Senhor para dentro daquele lugar, para dentro daquela cidade comerciante, para dentro daquela cidade de idolatria. Mas também existia os falsos mestres dentro daquela cidade. Existia falsas pessoas que se diziam cristãs dentro daquela cidade, mas ensinavam falsas doutrinas dentro daquele lugar. E hoje eu quero te dizer que existe a mesma coisa, que mesmo as mesmas pessoas que existiam naquele tempo. Lá a igreja se simbolizava na Ásia Menor, né? Ásia Menor que simboliza hoje, glórias a Deus, ali a Ásia, né? Efésios simboliza na Ásia, que simbolizava antigamente onde é que era que é a Ásia agora, né? Agora é menor ali do país, glórias a Deus, agora simbolizava naquele tempo Efésio. Glórias a Deus. Então quero te dizer para vocês, meus amados, que essa igreja, glórias a Deus, essa comunidade, essa cidade a qual Paulo estabeleceu a igreja dele ali, tudo que está acontecendo ali está acontecendo hoje, nos tempos de hoje, do ano de 2026, está acontecendo, meus amados. Hoje, glórias a Deus, está acontecendo dentro das igrejas. Tudo que acontecia ali está acontecendo. Deuses pagãos. O que é Deus pagar? O que é prostituição ali? Imoralidade ali que dizia. O que era a prostituição que existia na deusa Diana ali? Ele se prostituía ali. Ele era uma religiosidade ali. Religiosidade ali dentro daquela cidade. Era uma coisa que eles iam ali pagar, paganismo ali dentro. Hoje existe também, meus amados. Paganismo sobre a palavra de Deus existe hoje também. Tudo que existia naquele tempo ali sobre essa igreja, a qual João teve a visão de Éfeso, existe hoje, meus amados. Existe o paganismo. Porque hoje, glórias a Deus, tu não pode pecar contra o pecado. Tu não pode pegar, glórias a Deus, quanto a coisas que não agradam o povo. Tu tem que pegar coisas que agradam o povo. Coisas que o povo quer para ele. Ele só tira aquilo que agrada o seu ego. Outro de poder Deus agora. Hoje eu quero te dizer, nesse exato momento, meus amados, hoje está difícil pegar a verdade. Está difícil pegar a sã doutrina de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Está difícil. É verdade. Está difícil tu pegar sobre pregações hoje que nem é vista hoje mais. Eu tenho muitas pregações que hoje tu não vai ver pregar. Sobre os filhos de Eli tu não vai ver pregar. Sobre os filhos de Arão tu não vai ver pregar. Sobre os filhos de Moisés tu não vai ver pregar hoje na igreja. Sobre Acã tu não vai pregar, tu não vai ver pregações dentro da igreja hoje. Tu não vai ver pregar dentro da igreja hoje, meu amado, sobre Israel, meu amado. Sobre Números capítulo 11, tu não vai ver pregar hoje dentro da igreja. Tudo palavras, tudo mensagens que tem dentro da Sagrada Escritura. Mas alguém vai dizer, mas no Velho Testamento. Mas a Bíblia, meus amados, é tudo, não é meia metade da Bíblia. A Bíblia é Novo Testamento e Velho Testamento é a mesma coisa, meu amado. É diferente os períodos, é diferente os profetas ali, dos evangelistas, mas tudo é Deus que está ali, meus amados. É tudo mesmo Deus que estava lá no princípio e está no final ali, meus amados. Porque Ele é o princípio e o fim. Tudo é Deus, meus amados.
Eu quero te dizer que a Bíblia nós não vemos só pela metade, a Bíblia nós vemos inteira. Oh Deus de poder, Deus, agora nós vimos nessa carta ao Efésio ali, nós vimos essa carta com o apóstolo João escreve o Apocalipse ali, essa revelação que ele teve, lá sentado lá na ilha de Patmos, porque ele teve essa revelação, não foi por acaso, meus amados. Ele foi no período, que a época que a igreja estava sendo perseguida, e todos o profeta Herodes matou, e ele, Herodes, não conseguiu matar, mas conseguiu deixar ele, meus amados, afastado da comunidade cristã. Conseguiu deixar ele lá numa ilha para morrer lá, e lá ele teve visões da igreja. E essa primeira igreja que eu estou pregando aqui, falando sobre ela, falando sobre essa cidade, essa comunidade, sobre essa cidade, se encontrava na Ásia, glórias a Deus, menor, né? Glórias a Deus, é uma visão que ele teve da igreja. Ele teve muitas visões ali, não só das igrejas, mas teve muitas visões ali ainda. Mas essa é a visão que eu estou passando para os irmãos que ele teve da primeira igreja, que tudo que teve dentro dessa igreja aqui cristã aqui, desse povo gentil, esse povo judeu, está tendo hoje, meus amados, dentro das nossas igrejas, está tendo hoje Deus pagando dentro dessa igreja. Está tendo hoje a palavra de Deus sendo comerciada, meus amados. É pagar, meus amados. Porque a ajuda de custo é uma ajuda. Agora tu cobrar, meus amados. Agora, glórias a Deus, nós tá na frente da obra de Deus, glórias a Deus. Deus tem dado de graça para nós essa palavra. Deus tem estabelecido ela de graça. Naquele tempo ali, glórias a Deus, existia esse pessoal pagã e adorava essa deusa pagã. E não era só aqueles romanos, não era só aquelas pessoas gentil ali que adoravam. Eram os próprios cristãos também que Paulo estabeleceu ali, que adoravam. Próprios judeus também que adoravam, apóstolos que adoravam ela. E hoje não está diferente, meu amado evangelista. Hoje nós vimos, meus amados, pessoas adorando, glórias a Deus, glorificando a Deus, mas adorando, glórias a Deus, a deuses pagãos. Pessoas idolatrando cantores, pessoas idolatrando pregadores dentro da igreja. A mesma coisa, exatamente. Existia ali esse canta bem, esse prega bem, mas quem é que está nele? Não é Jesus Cristo, nós temos que idolatrar Jesus. Tem pessoa que não vai na igreja, meus amados, porque o pregador não está indo. Tem pessoas que idolatraram o pregador. Tem pessoas que não estão indo no culto porque o pastor não vai. Idolatraram o pastor. Oh Deus de poder das mãos, eu quero te dizer nessa tarde, meu amado, busca o Senhor, é Ele que tu deve adorar. Se o pastor não estiver lá, se o missionário não estiver lá, o dono da bênção está, que é Cristo. É Ele que vai te abençoar, meu amado. É Ele que vai te dar o que tu necessita. É Ele que vai te dar a bênção. É Ele que vai te dar o milagre. Glórias a Deus, nós temos que adorar aquele que reina para sempre. Aquele que é imortal. Porque o Senhor Jesus Cristo é imortal, meu amado. O Senhor Jesus Cristo, ele é vivo para sempre com nós, glórias a Deus. Ele é vivo e glorioso e exaltado é Ele para sempre com nós. O homem morre, meus amados. O homem, daqui um pouco tu vê ele, daqui um pouco ele já não está mais ali. Oh Deus de poder dessa glória, porque nós temos que adorar, nós temos que idolatrar, nós temos que exaltar o Senhor Jesus Cristo. É Ele que vive para sempre no nosso coração. E nós vimos, meu amado querido, meu amado irmão, que nós estamos passando por aquele período, glórias a Deus, que tu entra dentro da igreja, glórias a Deus, e ali tu vê, glórias a Deus, que não tá, mas que nem naqueles velhos tempos, lenço, choro, já foi a presença. Agora eu quero falar sobre a presença também, sobre a igreja. Oh Deus de poder, eu quero falar sobre a presença sobre dentro da igreja. Efésios capítulo Coríntios capítulo 11, glórias a Deus, nós vimos o que é o verdadeiro Espírito Santo, né, evangelista? Sim. Se o evangelista puder puxar aqui para mim sobre a primeira carta do Coríntios capítulo 11 ali, capítulo 13,
se não me engano, capítulo 13, glórias a Deus, se puder puxar, nós vamos estar fazendo uma pequena leitura. Qual é? Capítulo 1 Coríntios, capítulo 13. Glórias a Deus, nós vamos Coríntios, capítulo ver 13. o que é o Espírito Santo, o que é o que não tinha ali, dentro daquela igreja ali. O que não tinha dentro daquela comunidade ali, glórias a Deus. Quer ler ou quer que eu leia? Pode ler. Aqui fala em 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada Glórias a seria. Deus. Aqui nós vimos acerca do Espírito Santo. O que muitos apóstolos ali, a qual a palavra falou, não tinham. Muitos que seguiam, que diziam ser cristão e não eram ali, a qual a palavra falou ali. O que acontece ali? O que falou ali? Pode um sino, pode bater que nem um sino. Se tu não tiver amor, tu pode ali que nem um sino. Ou seja, é só barulho. Tu pode sinir ali, tu pode fazer um barulho que nem um sino ali, mas se não tiver caridade, não tiver o amor ali, o apóstolo Paulo estava falando, se não tiver o amor dentro de ti, é que nem um sino, meu amado, que ele cinge ali, mas tu vai ver ali, ele não tem nada, por isso que ele está fazendo barulho. Vamos ver o que Por isso que ele está fazendo barulho, a explicação. porque ele não está tendo nada dentro dele. É por isso que eu falo para você nessa tarde, meu amado. É que nem nós pegar uma panela vazia e jogar ela no chão. Ela vai fazer um enorme de um barulho, porque ela não tem nada dentro dela. Agora experimenta cair uma panela cheia de feijão dentro dela para tu ver se ela dá algum barulho dentro dela. Ela não dá barulho, porque ela tá cheia ali. Ela tá cheia ali de alimento dentro dela. Ela tem um alimento dentro dela que ela não dá barulho. Vou deixar o poder Deus agora. Aqui tem uma explicação, irmão. Posso ler? Pode ler. Você está se referindo a 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, que diz: se eu falar com línguas humanas e angélicas e não tiver amor, sou como bronze que soa ou como símbolo que tine. Nesse versículo bíblico, Paulo está explicando que mesmo que alguém tenha habilidades ou dons espirituais incríveis, se não tiver amor, não é nada. O som que tine é uma referência ao som de um símbolo, que é um instrumento musical que faz um som agudo e metálico. Nesse contexto, Paulo está dizendo que sem amor, as palavras e ações mais espirituais podem ser vazias e sem sentido, como um som que é apenas barulho. Em outras palavras, o amor é o que dá significado e o propósito a tudo que fazemos. Sem amor, tudo... Peraí, só um pouquinho. Sem amor, tudo é apenas um som vazio. Eu aí, meus amados, olha, a explicação está aí da palavra. Glórias a Deus. Se não tiver amor, glórias a Deus, é como um sino ali, né? Vai fazer todo aquele barulho ali, mas não... Se tiver amor, não adianta nada. Não adianta nada. E nós vimos, amado, que acerca dali que Paulo está falando é acerca do Espírito Santo. Porque o amor que nós temos é o Espírito Santo. Como é que nós vamos achar o Espírito Santo? Como é que tu vê que uma pessoa tem o Espírito Santo? Aí tu vai dizer assim, não, ela fala em língua, ela pula, ela glorifica. Não, é uma evidência do Espírito Santo. Pode ser que a pessoa está tendo também uma emocionalidade naquele exato momento ali, de estar todo olhando, todo mundo buscar, exaltar o Senhor. Ela pode estar emocionada muitas vezes ali e está glorificando, porque o Espírito Santo nós vimos nas tuas atitudes. O Espírito Santo de Deus, nós vimos tu pagar conta, tu ser um homem educado, tu ser uma mulher educada, tu ser bem visto na sociedade, tu pagar conta, tu ser uma pessoa bem conhecida, bem falada, bem, não ser falada mal, glórias a Deus. Ser uma pessoa que onde é que tu bota a planta do teu pé, tu conhecida, olha, aí vai um homem de Deus. Isso aí
é o Espírito Santo que está em você. Talvez aquilo que tu vê falando em língua, talvez pode ser também. Mas tem que estar de acordo com o que eu falei agora. Se é um homem que paga a conta, se é um homem que não deve para ninguém, se é uma pessoa que onde é que passa é tratada bem, é conhecida como está o Espírito Santo nela. Agora, isso é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não aquela que às vezes que não paga a conta, que está ali, glórias a Deus, falando, glórias a Deus, ele pregando bem, mas está com tudo em falta. Às vezes é criticado, às vezes fala bem só dentro da igreja e de fora da igreja é uma pessoa má, glórias a Deus. Isso não é o Espírito Santo, meu amado. O Espírito Santo, isso é evidência do Espírito Santo. Espírito Santo é tu ter compaixão, o que paciência. É na igreja tem que ser em casa. O que ser na igreja, o que ser dentro da igreja tem que ser em casa. Glórias a Deus. Então nós vimos, glórias a Deus, que o Espírito Santo não é como as pessoas enxergam. O Espírito Santo, glórias a Deus, é como tu anda, comunhão com Deus. O Espírito Santo é uma comunhão com Deus sobre a nossa vida. Muitas vezes tem pessoas que não falam em língua, não profetizam, mas tem uma boa conduta com o Senhor na rua, tem uma boa conduta no emprego, tem uma boa conduta, glórias a Deus, onde é que anda, é bem falado, glórias a Deus. Isso é o Espírito Santo, glórias a Deus. Muitas vezes nós estamos com evidências de Espírito Santo sobre nós, porque preguemos, falemos bem, mas não agimos, glórias a Deus, como o Espírito Santo quer, glórias a Deus. E nós vimos dentro da igreja, de qual ia agora de Paulo, glórias a Deus, do apóstolo Paulo ali, né, missionário, apóstolo missionário, né? Missionário, Paulo era apóstolo, né? Paulo era missionário. Missionário, glórias a Deus, e depois virou apóstolo aí, né? Apóstolo Paulo. Ele foi missionário e depois virou apóstolo, se não me engano. Eu conheço por apóstolo Paulo. Glórias a Deus. Apóstolo, não. Glórias a Deus. E nós vimos então, glórias a Deus, que o apóstolo Paulo em Corinto, a cidade de Corinto, ele fala ali, glórias a Deus, sobre essa, glórias a Deus, essa carta, esse versículo aí, glórias a Deus, a carta, né? Glórias a Deus. No capítulo 13 nós vimos, a primeira carta ali no capítulo 13, nós vimos sobre acerca do amor, acerca da caridade, acerca do amor, e a qual quando eu ia aqui, glórias a Deus, sobre o apóstolo João, a qual teve a revelação, né, da carta, glórias a Deus, a primeira carta ao Efésio, né, glórias a Deus, essa carta sobre a igreja, glórias a Deus, poderosa. E nós vimos então, meus amados, que não basta nós só ir na igreja, que não basta nós só seguir uma fé, glórias a Deus, que não basta nós só, glórias a Deus, glorificar a Deus, que não basta nós só de ir de segunda a sexta num culto, mas sim nós ter a comunhão com o Espírito Santo. Como assim comunhão? Não só nós glorificar a Deus e exaltar o Senhor, nós temos que ter a conduta com o Senhor, nós temos que estar, glórias a Deus, participando, né, evangelho, da ceia, para ter parte com o Senhor. Nós temos que estar, glórias a Deus, todo dia, glórias a Deus, tentando melhorar a nossa conduta com o Senhor, tá em vigilância todos os dias na presença de Deus, meus amados. Então isso é andar com o Espírito Santo, isso é ter o Espírito Santo sobre a nossa vida. Muitas vezes, glórias a Deus, tu vê o povo glorificar, falar em língua, profetizar, e até pode cair endemoniado, irmão. Porque a verdadeira conduta, o verdadeiro Espírito Santo é a conduta com o Senhor. Porque dom, eu já vi já. Porque dom, glórias a Deus, profetização não quer dizer que tu tá direto com o Espírito Santo. O Espírito Santo está te usando naquele exato momento. Existe uma diferença do Espírito Santo nos usar, e existe uma diferença do Espírito Santo andar com nós. Porque exato momento, meus amados, nós temos um livre-arbítrio. Eu posso chegar nesse momento agora, lá na igreja, glórias a Deus, glorificar a Deus, e não estava com o Espírito Santo. Lá o Senhor pode ter me usado para emocionar, pode ter me usado para a pessoa tudo chorar lá nesse exato momento, ganhar até alma lá. Mas foi só
um usamento que o Senhor me usou, porque o Senhor não deixa de usar ninguém. O Senhor disse que é derramar sobre toda a terra o Espírito Santo, sobre toda a carne, o Espírito Santo dele. Então, meu amado, o Espírito Santo pode usar qualquer pessoa nesse exato momento, para falar uma profecia, para falar uma revelação, e muitas vezes é verdade, ele é o Espírito Santo mesmo que está falando, porque ele pode usar. Se a pessoa se entregar de coração e alma para o Senhor ali, e verdade, o Senhor pode usar aquela pessoa ali naquele exato momento, mas não quer dizer que ela está verdadeiramente andando com o Espírito Santo do Senhor. E muitas pessoas dizem, glórias a Deus, que homem usado, que mulher usada, glórias a Deus, mas tu tem que ver a conduta daquela pessoa com o Espírito Santo. Verdade. Tem pessoas que falam, não, o irmão é bem usado na presença do Senhor ali, é bem relativo na presença, você pega bem, glórias a Deus, mas tu tem que ver a conduta dele na presença do Espírito Santo, porque existe a conduta do Espírito Santo, existe nós ser usado e nós andar com o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo não quer só te usar, ele quer que tu ande com ele, meu amado. Ele quer que nós andemos com ele, ele quer que eu e você não só falemos nele, não só preguemos nele, não só fizemos as pessoas vir de encontro com ele, ele não quer que nós só ganhemos almas para ele, mas ele quer que nós andemos com ele verdadeiramente. E hoje existe, dentro das igrejas existe isso, meus amados, pessoas que só falam no Espírito Santo, só pregam fervorosamente, mas sai dali e não está mais com o Espírito Santo. É verdade. Sai de lá, glórias a Deus, não está mais com a presença do Pai. Glórias a Deus. Ganhou almas ali, mas não está relativamente na presença do Pai. Glórias a Deus. E por isso que muitas vezes se entristece as pessoas, meu amado. Não, evangelista. Sim, verdade. Porque as pessoas estão se espelhando no homem, estão se idolatrando o homem. Por isso que muitas almas estão caídas, meus amados, hoje pela aí, porque se idolatraram numa pessoa, que acreditaram nela, agora que acreditaram nele, acreditaram nela, e caíram, meu amado. De homens, por quê, meu amado? Porque idolatraram que esse homem é um homem de Deus, esse homem é ousado, essa mulher é ousada na presença de Deus. Mas quando viu ao contrário, não era tudo que ela pensou. Por quê, meu amado? Porque não estava andando verdadeiramente com o Senhor. Era um homem que só falava na presença dele. Não é que Jesus vai negar ele na hora. Jesus não nega ninguém, meu amado. Eu posso ter chegado agora um exemplo ali, ter fazendo algo errado ali, eu estar ali pregando fervorosamente na presença do Senhor. O Senhor vai me usar ali, irmão. Não pense que o Senhor não vai me usar. O Senhor vai me usar ali. Eu disse algo errado ali, mas eu pedi ali, o Senhor vai me usar. Mas eu não estou verdadeiramente ficando na presença do Senhor. É um dom que o Senhor deu de eu ganhar aquela pessoa ali. É um dom de eu ganhar a alma, é um dom de eu pregar que o Senhor me deu, e ele não arranca dom de ninguém. Nós podemos pegar agora uma pessoa que está ali jogada, ela louva muito bem, demos um banho nela, botemos uma roupa nela e levemos ela no ministério. Tu vai ver se o Senhor não vai usar ela. O Senhor vai usar ela, meu amado. O Senhor vai usar ela para ganhar, mas depende de quando ela sair dali, ela não vai ser a mesma pessoa. Não. Daí tu vai olhar para ela e vai se entristecer, porque ela não era tudo aquilo que tu pensou. Por isso que eu te digo, ela apenas sabia louvar. Por isso que eu te falo, meu amado, te apeguem no Senhor Jesus Cristo. Não te apeguem em ídolos, não te apeguem em pessoas que são usadas, pessoas que não vivem na presença do Senhor. Não te apeguem em idolatria, qual estava aquela igreja ali, qual estava aqueles cristãos ali, qual estava ali em Éfeso ali, com falsa doutrina, com falsos cristãos que estavam ali junto. Eram pessoas que ensinavam, mas não era ensinamento. A pessoa pode até te ensinar, louvar, te exaltar, mas muitas vezes tu vai olhar e depois tu não vai ver que é tudo aquilo. Por isso que eu te digo, te apega no Senhor Jesus Cristo. Deixa Ele te ensinar. Pede direção para Ele quando aquela pessoa estiver louvando bem, exaltando, pede direção, Senhor, que tu me dá direção sobre essa pessoa.
Glórias a Deus. Então eu quero deixar essas humildes palavras aqui. Eu quero fazer uma oração. Amém, vamos. Se eu não passei tudo essa palavra, glórias a Deus, tu termina de ver lá em casa, tu vai ver, glórias a Deus, que essa carta a qual eu passei para os irmãos aí, glórias a Deus, é uma carta poderosa, mas é uma carta ali, glórias a Deus, que nós vimos a intimidade ali que Paulo estabelece e Timóteo estabeleceram a igreja, a fé ali, só que eles estavam indo junto com Paulo e Timóteo dentro ali daquela fé, mas depois eles começaram a desfalecer daquela fé ali. Deus chama a atenção deles ali, eles começaram a desfalecer, né, evangelista? Eles começaram a buscar outros ídolos ali, essa Diana ali, essa deusa, eles começaram a apagar e começaram a ver, glórias a Deus, que ganhavam mais pessoas, começaram a ver que fazendo aquilo dali, eles agradavam, glórias a Deus, mas usavam o nome de Deus, né? Tem pessoas que hoje fazem, glórias a Deus, da palavra, um comércio e usam o nome de Deus, né? Pessoas que hoje dizem o que Deus não falou, mas usam o nome de Deus, glórias a Deus. Profetizo em nome de Deus, mas não foi Deus que falou. O Deus de poder da glória. Então era a mesma coisa que existia ali dentro. Daquela comunidade era a mesma coisa que existia ali. E Deus, glórias a Deus, veio a estabelecer aquela fé, vem a exortar ali dentro também, né? E hoje, glórias a Deus, eu quero agradecer por essa humilde oportunidade aqui, né? Que estou tendo aqui na presença do Senhor, né, evangelista? Sim. Agradecer a Deus por tudo aqui que o Senhor tem dado para nós. Tem dado essa oportunidade aqui de nós estar aqui na presença do Pai. Glórias a Deus. Então eu quero glorificar a Deus por essa palavra. O evangelista vai estar aqui falando mais aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero fazer uma oração, agradecer a Deus, né? Glórias a Deus. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai ao Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus, Senhor. Senhor, o que eu não pude passar aqui, glórias a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ali dessa palavra. Senhor, o Senhor tem me dado uma revelação dessa palavra. Ter falado sobre esse povo cristão, essa comunidade cristã que estava dentro dessa cidade aí, Senhor. A cidade de Éfeso, ali, a igreja, qual João, Senhor, teve a revelação dessa igreja. Uma revelação, Senhor, ali, a qual o Espírito Santo ali existia outra deusa, outros deuses ali dentro, pagões, Pai. Mas o Senhor ali estabeleceu a fé, Pai, dentro daquele lugar, sobre esses homens de Deus que estavam ali, esses apóstolos. Sabemos que existiu também crenças ali dentro, Senhor, que não agradavam o Teu Espírito Santo naquele lugar. Mas o Senhor tomou posse ali daquele lugar. Existia trabalhadores, pessoas que trabalhavam ali dentro daquele lugar, comerciantes, religiosidade, existia também dentro daquele lugar, a qual existe aqui também, Senhor, nos tempos de hoje. Tudo que existia dentro daquela comunidade, daquela cidade, existe hoje, Senhor, aqui, Senhor. Existe hoje, Senhor, nas igrejas, Pai. Outras de poder das almas, o Senhor tem repreendido, o Senhor tem usado, Senhor, vasos de valores, o Senhor tem usado missionários, tem usado pastores, tem usado presbítero, bispo, Senhor, para repreender todo mal, Senhor, para repreender todo espírito contrário que vem, Senhor, querer estabelecer outras doutrinas, outras coisas que não agradam o Teu Espírito Santo dentro da igreja, Pai. O Senhor tem usado homens de verdade, mulheres que pregam verdadeiramente a Tua sã doutrina, que pregam verdadeiramente, Pai, a Tua palavra verdadeiramente. O Senhor tem levantado apóstolo, tem levantado ministro da Tua palavra, que pregam verdadeiramente o Teu evangelho, que pregam verdadeiramente dentro dessa igreja a Tua sã doutrina, Senhor, porque o Senhor vem combater o pecado, o Senhor vem combater a moralidade sexual, o Senhor vem combater, Senhor, tudo aquilo que não agrada o Teu Espírito Santo. O Senhor vem combater dentro das igrejas tudo aquilo que não agrada, Senhor, a Tua palavra, porque a Tua palavra é verdadeira, a Tua palavra é genuína. E o que eu preguei aqui, Espírito Santo, sobre essa igreja, a qual João, Espírito Santo, revela, Senhor, sobre Efésio,
foi sobre uma comunidade cristã, uma comunidade de judeus, uma comunidade de gentios, a qual estava sendo estabelecida a tua fé, o teu amor dentro daquele lugar, Senhor, e o Senhor foi até o final ali, Senhor. O Senhor usou teus vasos, usou os apóstolos dentro daquele lugar. Sabemos, Senhor, que eles se levantaram contra a tua igreja dentro daquele lugar. Sabemos que eles se levantaram contra os teus apóstolos dentro daquele lugar. Sabemos que eles levaram o Espírito Santo, pessoas, Senhor, que eram da tua sã doutrina, a outra doutrina pagãs naquele lugar, mas sabemos, Pai, que o Senhor tem nos usado nos dias de hoje, o evangelista, Senhor, o evangelista pregar o teu evangelho verdadeiramente. Sabemos, Pai, que o Senhor tem nos usado para pegar a tua palavra, Senhor. Senhor, abençoa aqueles que ouviram a tua palavra, abençoa, Senhor, aqueles que têm, Senhor, pregado verdadeiro o teu evangelho, a tua sã doutrina verdadeiramente, porque hoje sabemos, Pai, que somos apedrejados se pegar a tua doutrina verdadeiramente. Sabemos que somos apedrejados, Pai, se pegar sobre o pecado, sobre a doutrina. Sabemos que somos apedrejados se nós levar o verdadeiro evangelho hoje para dentro da casa do Senhor, Pai, e é nesse exato momento que eu te agradeço, é nesse exato momento que tem pessoas que estão sendo curadas, pessoas que estão sendo batizadas com o Espírito Santo. Pai, começa a batizar, começa a tocar, Senhor, naquele que prega teu evangelho verdadeiramente genuíno. Senhor, começa a impactar, Senhor, ministério verdadeiramente em tua presença. Pai, começa a tocar naquele que está enfermo, que ele possa ser curado nesse exato momento. Aquele, Senhor, que deixou da tua fé verdadeiramente, nesta noite que eu profetizo, sendo um vaso de valor em tua presença, Pai, profetizo cura, profetiza um milagre através da tua palavra genuína neste lugar. Senhor, toca no evangelista qual está aqui, Senhor, pregando o teu evangelho. Sei que ele é apedrejado, Senhor, pela tua palavra verdadeiramente, mas sei que ele tem um galardão, sei que ele tem um galardão no céu, Senhor, por ter pregado a tua palavra nesse exato momento, Senhor. Aqueles que entenderam a tua palavra, aqueles que levaram para o seu coração a tua palavra, Pai, que possam ser tocados nesse exato momento, que possam ser batizados com o teu Espírito Santo, porque o Senhor tem curado enfermos, o Senhor tem me curado, o Senhor tem curado aqueles que ouviram a tua palavra, o Senhor tem tocado, o Senhor não tem deixado faltar nada, e eu entrego essas humildes palavras, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Fique essa humilde palavra. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Palavra e oração maravilhosa, né? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus usou tremendamente pastor Alexandre Bernardo, né, meu amigo, meu irmão em Cristo, né? Já estamos aí com uma amizade aí já há anos, né? Acho que foi desde 2017 por aí, 2018, bastante tempo. E é isso aí, irmãos, a gente está aqui, né, para servir a Deus, né, para fazer a vontade de Deus na sua palavra, não só escolher versículos bíblicos que vão ser bons, que vão ser agradáveis, né, como Deus usou a palavra aí, foi semelhante, né, a palavra que eu ministrei anteriormente na primeira live, né, que eu estou junto com a missionária Vanessa, né, e Deus falou, né, praticamente o mesmo tema, né, o mesmo assunto, e a gente não pode. Só que me chamou a atenção aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui, me chamou a atenção, onde é que foi? Aqui, ó. Me chamou a atenção sobre o apóstolo Paulo. Sabia que o apóstolo Paulo era um fariseu? Um fariseu, perseguidor de cristão, né? E hoje em dia existe o templo, né? Um prédio, e ainda existe fariseus nos dias de hoje. E os fariseus, eles são contra. O que incomoda fariseu é pregação, é palavra sobre amor e contra o pecado, né? Se incomodar, tu pode saber que o fariseu, ele vai se incomodar. Lê pra ele, fala de amor, prega a palavra, ele vai se incomodar. Se tu falar de
né, pegar versículo bíblico que fala de amor, se tu pegar versículo bíblico que fala contra o pecado, tu vai ver que a pessoa se incomoda, mesmo sendo um pastor da igreja, ela vai se incomodar, ela vai se sentir desconfortável. E olha o que fala, ó. O apóstolo Paulo também conhecido como São Paulo, foi um dos principais líderes da igreja cristã primitiva e um dos mais influentes escritores do Novo Testamento. Quem foi Paulo? Nascido como Saul, em Tarso, na Cilícia, atual Turquia. Foi um fariseu, pode ficar aí, irmão, daqui a pouquinho eu já vou encerrar. Foi um fariseu e perseguidor da igreja cristã, convertido ao cristianismo após uma experiência com Jesus Cristo no caminho de Damasco. Atos capítulo 9, do versículo 1 ao 31. Tornou-se um dos principais missionários e líderes da igreja cristã. Contribuições de Paulo: escreveu 13 cartas, epístolas, do Novo Testamento, incluindo Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemon e Hebreus. Realizou 3 viagens missionárias, estabelecendo igrejas e pregando o evangelho. Defendeu a inclusão dos gentios não judeus na igreja cristã. Legado de Paulo. Influenciou a teologia e a prática cristã de forma significativa. É considerado um dos principais fundadores da igreja cristã. Sua vida e ensinamentos continuam a inspirar e guiar cristãos em todo o mundo. Você gostaria de saber mais sobre a vida e o ministério de Paulo, né? A gente está aí para ensinar. Então, o pastor Alexandre Bernardo foi a primeira carta, né, do Apocalipse. Primeira carta. E vai ter a segunda, são 7 cartas, 7 né? cartas. São 7 cartas ao total. Vou conversar com o diácono Júlio César Biana, para ele dar uma atualizada aqui, né, nessa campanha para nós, né? Era para vir acho que era Adriano, pregador Adriano, no dia 31, né, que seria ontem de tarde, mas por problemas de saúde ele cancelou. Mas amém, nós vamos dar continuidade nessas cartas de Apocalipse, né? Logo logo eu divulgo o próximo pregador para vocês. Então o pastor já orou, né? Eu acho que tá bom, né? Não vamos orar de novo, não vamos confiar nessa oração que o irmão fez. Eu recebo essa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. O irmão já orou, estamos abençoados no nome do Senhor Jesus, né? Nós queremos agradecer a todos vocês pela participação, né? Aqueles que participaram pedindo louvor, oração, manás, aqueles que compartilharam a live, muito obrigado. Se Deus permitir, nós estaremos no próximo domingo, às 2h da tarde, com mais um programa Vencendo na Graça. Esperar fechar 1h ali, 58 minutos, né? Esperar fechar ali 1 horinha essa live, e nós estaremos encerrando em nome do Senhor Jesus. Você que assistiu até o final essa live, né, já compartilha. Se você ainda não compartilhou essa live, compartilha. Amém? Com todos os seus contatos, compartilha para nós em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode se despedir aí, pastor Alexandre Bernardo. Glórias a Deus. Então, estou se despedindo aqui, glórias a Deus, dessa live poderosamente aqui, né? Mas Deus tem abençoado, né? Glórias a Deus, tem abençoado através dessa palavra, através dessa programação abençoada em nome de Jesus. Então, estarei se despedindo aqui, glórias a Deus, em nome de Jesus.
E que Jesus, glórias a Deus, fica aí, glórias, está com vocês, está com nós aqui, glórias a Deus. E estou despedindo. Pastor Alexandre, glórias a Deus, está se despedindo em nome de Jesus, amém, glórias a Deus. É isso aí, você ouviu o pastor Alexandre Bernardo, aqui do município de Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Né? Por que a gente dá essas informações? Porque nós estamos sendo assistidos e ouvidos em muitos e muitos lugares. E muitas pessoas perguntam, né, de onde é que são, né? Então nós somos aqui do município de Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil, né? Tem bastante pessoal aí, procura muitas lives, né? O pessoal lá de Moçambique, na África, né? Eles procuram muito, os brasileiros, as lives aqui da população cristã brasileira. Então, irmãos, né? Até um próximo vídeo, até uma próxima live, até uma próxima transmissão. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e uma ótima semana.